Antônio Conte, italiano de 52 anos, nascido dia 31 de julho de 1969, na cidade de Lecce, foi um ex-jogador de futebol que teve sua carreira aí majoritariamente feita em Lecce, sua cidade natal, na própria equipe, e também na Juventus, onde ele apareceu aí para o mundo e seleção italiana também. Após isso, resolveu começar aí sua carreira de treinador lá no Siena, em 2005-2006. Mas em 2011, na Juventus, ele começou a fazer o seu nome ali no banco de reservas, onde já foi campeão 5 vezes de campeonatos nacionais, incluindo passagens pela própria Juventus, pela Inter e também pelo Chelsea na Premier League, que neste ano, nesta temporada, acaba de ser contratado pelo Tottenham. Essa daí é um pouquinho da carreira do Antônio Conte para vocês se inteirarem desse novo técnico que pode revolucionar e fazer talvez o Tottenham finalmente vencer aí alguns campeonatos. Será? Vamos ver aqui o que a gente pode esperar nesse vídeo do Antônio Conte dentro de campo na equipe dos Spurs. Roda a vinheta. Beleza, pessoal? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Betfair, patrocinadora aqui do canal do Fala Gabica. Tem link na descrição para você criar a sua conta. E claro, caso você não saiba nada de trade esportivo, caiu de paraquedas aqui para saber como que vai jogar esse novo Tottenham com o Antônio Conte, tem link de curso gratuito de trade esportivo aí para você, beleza? Então, vamos começar aqui se inteirando de como está o Tottenham no momento que o Antônio Conte o recebe, tanto taticamente quanto nos números. Esse técnico era o Nuno Espírito Santo, que já teve trabalhos, por exemplo, eu acho que o maior destaque dele foi no Wolverhampton, né, onde fez boas campanhas com uma equipe, de certa forma, de médio porte aí da Inglaterra. Deixa a equipe com 9 pontos na Premier League, ainda disputando a Conference League, 5 vitórias na Premier League, 5 derrotas, e no total 17 partidas aí do português, com 9 vitórias, um empate apenas e 7 derrotas, 28 pontos conquistados nesse período. Realmente, se a gente for analisar esse contexto, né, de demissão, parece até futebol brasileiro, né? Uma loucura. Mas, enfim, isso acontece também na Europa, né? Pelo visto, acabou não agradando, né, o dono do Tottenham, né, o Daniel Levy, né, que inclusive para quem viu a série da Amazon Prime sabe como funciona o Tottenham. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso também. E basicamente essa era a formação base que o Nuno Espírito Santo vinha utilizando, que era basicamente um 4-2-3-1, né, com Lohri no gol, Christian Romero na defesa, né, chegou nessa temporada da Atalanta, o argentino, Eric Dier, Ben Davies, lateral esquerdo, Oliver Skip, meio campo junto com Pierre Højbjerg, né, Emerson Royal, que também chegou esta temporada da equipe do Barcelona, Giovanni Lo Celso como meia centralizado, Heung-min Son pelo lado esquerdo, Lucas Moura aqui pelo lado direito e Harry Kane. E aí tinha as outras opções no banco de reservas aqui da equipe, né? Como por exemplo, vários jogos a gente via o Sérgio Reguilhon sendo titular no lugar do Ben Davies, né? Uma sombra do Ben Davies. O Ndombele chegou a jogar nessa posição do Giovanni Lo Celso, tem também o Dele Alli para fazer essa posição. O Bergwijn várias vezes também ganhou uma vaga aqui para o Lucas Moura. E esse é o elenco do Tottenham. E depois, posteriormente, o Bryan Gil, quando não tinha o Heung-min Son, e na Conference League também. O Bryan Gil, também conhecido por Brian Salvatierra, é jovem jogador, chegou aí há pouco tempo, com 25 milhões de euros, se não me falha a memória, do Sevilha, tá? Estava emprestado no Eibar, jogou a seleção olímpica espanhola, inclusive perdeu a final para o nosso Brasil. Bom jogador, mas um cara aí reserva, né? Então, basicamente, esse era o desenho tático do Nuno Espírito Santo. E agora, depois de ter visto, então, a formação do Nuno Espírito Santo, que ele utilizava na equipe do Tottenham, eu trouxe duas formações importantes aqui da carreira do Antônio Conte, né? Dois sistemas aí de formação que ele utilizou, sendo campeão, inclusive, em 2 desses daqui. Lembrando, ele venceu 3 Scudettos com a Juve, 1 Scudetto com o Internazionale, que foi o seu último trabalho, e também venceu uma Premier League com o Chelsea, né? Então, chegando agora na Premier League, é bom trazer esse comparativo. Isso em 16-17, temporada 2016-2017. Lembrando que naquele período, a gente pode até pensar, pô, venceu com o Chelsea, o time era muito bom. Mas não, o Chelsea, desculpa,
ele vinha de campanhas muito ruins, tanto que ele não tinha pego nem Champions League na temporada passada, tá? Então é bom lembrar, é bom recordar isso. Depois o Conte até jogou Champions League, acabou não vencendo, sendo eliminado pelo Barcelona. Quais são essas duas formações principais que o Antônio Conte utilizou? A primeira delas aqui, trazendo a mais breve, né? Que é o 3, tá? 3 zagueiros aqui, 5 no meio campo, tá? E 2 atacantes, que basicamente foi o que ele fez na Internazionale de Milão, onde ele tinha, né, o Lukaku como um dos seus principais jogadores, efetuando pivô, também saindo arrancada. O Lautaro Martinez era o cara mais móvel, né, que vira e mexe, a gente via ele surgindo em vários espaços aqui do ataque. E um dos seus pontos principais em todos os seus trabalhos, que são os alas, tá? Os alas aqui, ele tinha o Perisic, tem o Hakimi, tinha o Ashley Young também, que jogou uma parte ainda da temporada. Lembrando que aqui no meio campo da Inter, ele também tinha o Christian Eriksen em alguns momentos. Eu coloquei aqui o Arturito Vidal, porque o Eriksen acabou perdendo espaço, né, na época, por conta disso. Ele realmente não estava bem. Então, essa é uma formação base aí do Antônio Conte, que ele utilizou praticamente toda a temporada que ele foi campeão com a Internazionale e venceu tranquilo aí o Scudetto na temporada passada. Agora 16-17, deixa eu só remover aqui as marcações para a gente recordar. Ele jogava um pouquinho diferente, tá? Ainda assim na linha de 3, com as Aspilicueta, Davi Luiz e Cahill, com o Courtois no gol na época, tá? Linha de meio campo com 4, tá? Vocês perceberam que ali na Inter ele jogava com 5, aqui ele jogava com 4. Então, sendo os alas, né, os jogadores mais voluntariosos, o Marcos Alonso por aqui, pela esquerda. Marcos Alonso que até hoje está no Chelsea. E o Victor Moses, que agora está lá no Spartak Moscou. E o meio campo ele tinha o Kanté e Matite. Tanto que eu estava dando uma pesquisada para relembrar como que foi. Teve um grande bafafá na época quando chegou. Por quê? Porque ele retirou o Fábregas do meio campo, né? Por quê? Porque ele precisava um pouco mais de marcação aqui nesse meio campo. Alguns jogos ainda o Fábregas foi titular, tá? Mas aí ele surgiu com o Kanté, vindo do Leicester, foi campeão da Premier League com a equipe do Chelsea também. A história do Kanté, com certeza vocês conhecem aí, decore salteado. E lá no ataque, ele tinha uma linha de 3, tá? Com Pedro pela direita, Diego Costa centralizado, e o Eden Hazard voando aqui pelo lado esquerdo. Para quem viu só o Hazard no Real Madrid não acredita, mas sim, ele voava na equipe do Chelsea. Então, vocês perceberam que tem uma diferença grande aqui. Apesar de ser um sistema com 3 zagueiros, com muita força nas alas, aqui ele jogava com 3 no ataque e 2 meio-campos um pouco mais fixos, né? Um deles, o Matite. Por isso que o Matite até ganhou vaga aqui, porque ele era reserva quando o Conte chegou, tá? Então, e o Diego Costa, aquele jogador mais centroavantão, mais brigador, e o Conte gosta muito desse tipo de jogador, tanto que na própria Internazionale ele também tinha o Lukaku como vamos dizer assim, o 9 de referência, tá? Então vocês já deu para ter uma noção aí de como que o Conte joga nessas duas formações aí, onde ele acabou sendo campeão nacional, seja na Itália, seja agora na Premier League, onde ele vai ter o desafio com o Tottenham. E agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre como o Conte pode montar aí a equipe do Tottenham, tentar melhorar o desempenho da equipe do Tottenham nesta temporada já, né? Lembrando que a gente tem janela de transferências em janeiro, então claro, isso pode se alternar por conta de janela. Eu acredito, pelo perfil do Antônio Conte, até pela saída dele da Internazionale, onde ele percebeu que alguns jogadores seriam vendidos, como o próprio Lukaku acabou sendo negociado, ele meteu o pé. O Daniel Levy, que é o presidente e dono, né, da equipe do Tottenham, com certeza tem um projeto, né, de médio e longo prazo para ele, e com certeza ele deve ter pedido alguns reforços, mas aqui a gente tem que especular com o que a gente tem, que na realidade é o plantel atual do Tottenham. Claro, chegando novos jogadores, possivelmente a gente vai ter mudança nesses 11 iniciais, mas acredito que por tudo que o Conte fez, né, de bom na carreira dele, principalmente o que deu certo, ele vai jogar com uma linha de 3 zagueiros, e essa é a grande mudança que a gente vai ter para a equipe do Nuno Espírito Santo, para essa nova equipe do Tottenham. Primeiramente, eu vou aqui no 3-4-3, tá, pessoal? Perdão, no 3-5-2,
E depois eu faço a mudança para o 3-4-3 que ele utilizou lá no Chelsea quando ele venceu a Premier League 16-17, que são as duas variâncias táticas que ele mais utilizou aí quando foi campeão, né? Então, utilizou da melhor forma. O goleiro segue o mesmo com o Lohri. A zaga, a gente tem o Ben Davies, o Eric Dier e o Christian Romero. Vale citar aqui já que o Ben Davies eu coloquei pelo fato de saber que o Conte gosta de jogar com zagueiros que utilizam muito bem, né? Jogam muito bem com a bola nos pés. E o Davies, ele é um lateral esquerdo de origem. Então, pode ser que ele seja utilizado pelo fato de facilitar essa saída de bola, por ele já ser canhoto, ser um cara que joga também numa linha acima, né? Jogando de lateral também, tá? Como ele também pode jogar aqui na lateral esquerda no lugar do Sérgio Reguilón. Claro que eu imagino que o Sérgio Reguilón, no estilo de jogo do Antônio Conte, onde ele prioriza muito esses alas ofensivos, Emerson Royal e Reguilón são as melhores opções do elenco. Por quê? Porque são dois jogadores rápidos e tem muita disposição para atacar. O Ben Davies já não. O Ben Davies já é um lateral um pouco mais defensivo, por isso que eu até coloquei ele aí numa linha de zaga, tá? Lembrando que, óbvio, vai depender muito para finalizar aí essa formação com o Antônio Conte, né? Vai depender do que ele quer. Seguindo aqui, Reguilón com o Oliver Skip, com o Giovanni Lo Celso, Pierre Højbjerg e o Emerson Royal, que eu já havia citado aqui. Ele vem jogando, isso daqui eu já estou colocando como base, o Oliver Skip, porque é o jogador que vinha sendo titular com o Espírito Santo, mas nada impede de ser outras opções aqui nesse momento, como o próprio Dele Alli, por exemplo. Talvez Dele Alli por aqui, ou o Tanguy Ndombele, né? Tem opções aí o Tottenham no banco de reservas. E aí lá no ataque, o ataque já fica um pouco mais simples de imaginar se ele jogar nessa formação no 3-5-2 com Harry Kane e Heung-min Son, né? Son segue pelo lado esquerdo, né? Como ele costuma jogar naturalmente aqui da equipe do Tottenham. E o Harry Kane talvez um pouco mais centralizado. Não vou dizer que pela direita, mas eu acho que ele vai ter um poder de movimentação aí até um pouco maior. E dependendo também, o Son até recue para jogar mais aqui nessa linha, né? Com o Harry Kane um pouco mais à frente, sabe? Algo mais parecido com isso, que eu acho menos provável. Acredito que se ele trabalhar aqui no 3-5-2, vai ser com Harry Kane e Heung-min Son. E agora sim, ó, deixa eu só apagar todas essas marcações e vou trazer agora para o 3-4-3. Qual que seria a opção 3-4-3? Aí o Heung-min Son continuaria, né, com a sua vaga aqui do lado esquerdo, assim como ele vem jogando com o Nuno Espírito Santo, tá, no 4-2-3-1. Harry Kane centraliza. E aí, ele tem duas opções aqui pelo lado direito, que são Lucas Moura, que vinha sendo titular também com o Nuno Espírito Santo, tá? E aí o Giovanni Lo Celso, por exemplo, poderia perder vaga, e aí seguiria da mesma forma, né? Reguilón, Oliver Skip, Emerson Royal e a zaga com Romero, Dier e Davies, tá? Então, esse seria o desenho tático, a segunda opção aí do Antônio Conte. Vai depender, se ele quiser jogar com 3, possivelmente seja dessa forma. Se ele quiser jogar com 3 e 5 no meio campo, aí entra o meio campo, que como eu falei, pode ser o Dele Alli, pode ser o Tanguy Ndombele, tá? Deixa eu tirar o Lucas Moura por aqui e mostrar da forma que estava no início aqui da explicação. Aí tem várias opções. Dele Alli, Ndombele, o próprio Giovanni Lo Celso também é mais uma opção. Tá vendo que ele tem vários jogadores para jogar um pouco mais à frente, um pouco mais adiantado. Ou ele pode centralizar o Højbjerg, e aí sai o Oliver Skip, que é um pouco mais marcador, e vai com, por exemplo, Dele Alli e Lo Celso, vai com Ndombele e Lo Celso, vai com Dele Alli e Ndombele. Isso vai depender muito aí da opção que ele vai ter. Nas alas também, uma outra coisa que pode surgir, isso ele fez com o Victor Moses, tá, pessoal? É a presença do Lucas Moura aqui no lugar do Emerson Royal. Por que não, tá? Pode surgir sim o Lucas Moura sendo utilizado nessa faixa de campo, ou seja, pelo lado como um ala, né? Até porque o Lucas Moura, ele sempre fez esse papel nas equipes que ele jogou, né? Desde a época do São Paulo, até no Paris Saint-Germain, e principalmente aqui no Tottenham, que exige muito na parte técnica e também da parte defensiva, mesmo os jogadores que são mais avançados,
de ele aparecer por aqui. Assim como o Brian Gil, o Brian Salvatierra, que em alguns momentos também da carreira já jogou de lateral esquerdo, tá? Então ele tem facilidade para jogar por aqui. E uma outra terceira opção, essa daqui menos provável, é o Ryan Sessegnon, que é jovem jogador inglês, né? Surgiu acho que no Fulham, se não me falha a memória. Fulham Derby County. E teve emprestado pouco tempo no Hoffenheim e fez essa função de ala no Hoffenheim, tá? Lembrando que ele era mais um ponta, né, no ataque. Agora jogando um pouquinho mais na ala esquerda. Então os três aqui canhoto. E aqui as outras opções entre o Emerson Royal e também o Lucas Moura. Lembrando que o Antônio Conte ainda tem a opção do Matt Doherty por aqui, tá? Matt Doherty que pode jogar também na linha defensiva, por exemplo, o Davis sendo sacado, o Eric Dyer chegando por aqui, o Cristian Romero. Lembrando que o Cristian Romero também jogou aqui do lado esquerdo na Atalanta, tá? Então a zaga aí tem algumas boas opções também. Tem o Davinson Sanches, né, jogador da seleção colombiana. Tem o Joseph Tanganga, que chegou a fazer alguns bicos, digamos assim, de lateral direito. Pode jogar pelo lado direito aqui da defesa. Então, assim, ele tem muitos jogadores para poder utilizar aí uma linha de 3. Minha opinião é que os melhores aqui são o Cristian Romero, Eric Dyer. E aí, se o Davinson Sanches estivesse na sua melhor fase, ele entraria por aqui. Ou o Tanganga, tá? Não gosto muito do Doherty, não, tá? E agora, ó, passe de mágica, vou colocar aí o comparativo de uma formação do Antônio Conte com a formação do Nuno Espírito Santo. Ó. Tá feito aí então o Tottenham versus Tottenham para a gente fazer um comparativo das mudanças que terá a equipe dos Spurs aí com a chegada do Antônio Conte. Aqui eu fiz no 3-5-2, tá, pessoal? Mas lembrando, como eu já mostrei para vocês, pode ser também uma formação com o Lucas Moura aqui pelo lado direito, ou Steven Bergwijn também, que eu havia esquecido de citar na explicação anterior, aqui pela direita, né? E aí, formando uma linha de 4 meio campo, seguindo aqui com os alas, sempre os alas muito fortes, Emerson Royal, Reguilhon, como eu já falei, Brian Gil pode jogar por lá, aqui também pode ter o Matt Doherty jogando por aqui, o próprio Lucas Moura pode ser improvisado nessa posição, e o trio de ataque aí, com Son, Kane e Lucas Moura. Realmente, se a gente for analisar aqui o contexto, o que mais muda é a parte defensiva, né? Que vai ter aí 3 zagueiros e vai dar muita liberdade para tanto Emerson Royal, seja quem vai jogar aqui pelos lados, atacar bastante. Lembrando que o Reguilhão chegou muito bem no Tottenham, jogando de uma forma bem ofensiva. Gosto demais do Reguilhão nesse quesito. E agora sim, vamos falar um pouco da parte tática, literalmente aí, de forma literal, como que eu imagino que esse Tottenham do Conte vai disputar os seus jogos. Como o Tottenham de Antônio Conte pode jogar? Vamos começar aqui com a parte do Tottenham com a bola. Imagino que, de certa forma, o Conte vai fazer uma linha de 4 aqui na defesa, tá? Então ele vai abrir aqui os seus zagueiros, né? Uma linha de 3 que ele tem na defesa para sair jogando. E sempre vocês vão perceber que ou o ala pelo lado esquerdo, que pode ser o Reguilhon, tá? Mudam os nomes, mas a essência é igual, tá? Ou o Emerson Royal vão baixar no bloco para fazer essa saída de bola aqui facilitada da equipe do Tottenham. Quando o Reguilhão baixar, provavelmente vocês vão ver o Emerson Royal fazendo esse movimento, ou seja, o ala desceu para fazer a saída de bola aqui, facilitar, ajudar na saída de bola. Aí o outro ala do outro lado vai abrir posição para poder receber um possível lançamento, caso, por exemplo, a bola venha aqui e precise, né, necessite. Deixa eu até puxar os jogadores aqui para simular melhor aí uma saída de bola, né? Marcação adversária provavelmente vai estar com a linha aqui. Aí vocês vão ver o Emerson, nesse caso aqui, já chegando por aqui até para poder receber um lançamento, uma inversão de jogo, ou qualquer coisa do tipo, para dar amplitude para a equipe, dar profundidade também, para poder sair jogando aí com um pouquinho mais de facilidade. Parte ofensiva, né? Como que vai jogar? Os times do Antônio Conte, por mais que, de certa forma, em alguns momentos eles são muito diretos, eles são também um time de toque de bola, né? De muito passe próximo, vocês vão perceber, principalmente se for jogar com linha de 5, né? 3 jogadores homens em meio campo, onde, quando um dos atacantes aqui, que pode ser o caso do Heung-min Son, ele afunda para fazer o facão nas costas da marcação, possivelmente vocês vão perceber que um deles vai vir aqui para dar opção, ou também somente para atrair a marcação
e dá essa oportunidade de infiltração do outro atacante, tá? Bola aérea muito forte da equipe do Tottenham, pode esperar, porque todas as equipes do Antônio Conte eram muito bem trabalhadas na bola aérea na área, tá? Então uma coisa para a gente ficar de olho também. E claro, né, passagens pelas alas, vocês vão perceber muito isso daí, que os alas vão estar sempre se associando aqui com os jogadores de meio campo, dando velocidade, dando profundidade no jogo, chegando com muita gente dentro da área, tá? Essa é outra característica da equipe do Conte. Quem está mais acostumado, quem viu o Internazionale de Milão, que foi campeã sob o comando dele, percebia, né? Como no caso lá era o Brozovic, era o Eriksen, alguns momentos o Arthurito Vidal, todos eles pisavam muito na área, né? Pode perceber, quando chegava na linha de fundo, se vocês pegarem vídeos aí de gols e tudo mais, muita gente povoando a área para receber esse cruzamento. E na parte defensiva, Gabigol, como vai jogar, como vai funcionar essa equipe do Tottenham de Antônio Conte? Cara, a parte defensiva basicamente vai ser fechar o passe entre linhas, tá? Deixa eu só trazer os jogadores aqui. É que tem que ser um trabalhinho individual aqui, como vocês estão vendo. Deixa eu trazer todos eles aqui. Aí, tá? Vamos supor que a bola esteja iniciada aqui. Então, recua todas as linhas, faz aqui a primeira marcação, os dois atacantes. Isso eu estou falando no 3-5-2, mas se for o 3-4-3 vai funcionar da mesma forma, com a diferença que a gente vai ver, por exemplo, um outro jogador nessa linha, né? Aí a gente vai ver uma linha de 3 efetuando essa marcação, tá? Deixa eu trazer o Giovanni Lo Celso. Então, primeira marcação por aqui. Vem avançando a equipe adversária e vem recuando o bloco. Lembrando, esse último homem, que no caso na Inter era o Lukaku, no Chelsea 16-17 que ele foi campeão era o Diego Costa, esse cara fica como último homem para efetuar o contra-ataque, tá? Esse aqui é o que vai marcar menos. E aí o Heung-min-Son, sim, o Heung-min-Son vai voltar bastante, tá? Pelo menos aqui atrás da linha do meio campo, para ficar próximo de receber essa posse e efetuar o lançamento, tá? E vocês percebam que aí essa linha de 3 vai sempre se transformar numa linha de 5, ó. Eles vão se associar aqui em linha, exatamente para quê? Para que essa bola infiltrada, tá, entre as linhas não aconteça. Então, se infiltrar um jogador por aqui, vai ter sempre um associando para efetuar o fechamento do passe, tá? Sempre tentando fechar. Linha de meio campo vai acabar virando uma linha de 3 ou às vezes aí até uma linha de 4, né? O Heung-min-Son joga mais pelo lado esquerdo. Basicamente isso que poderá acontecer, né? E o Harry Kane é o jogador que vai ficar um pouquinho mais avançado, exatamente para quê? Para a equipe, quando tiver essa posse de bola, né, no recuo, sair em velocidade, sempre com os dois atacantes. Não costuma atacar com contra-ataque com tanta gente, tá? Vocês perceberam aí, Internazionale de Milão ali praticamente atacava com 3 jogadores no contra-ataque, só que era um ataque mortal, sabe? Uma associação muito rápida aqui no meio campo, uma bola nas costas e gol. Então basicamente isso que eu imagino desse Tottenham do Antônio Conte, taticamente falando. Vai dar back? Essa que é a grande pergunta que está aí até na thumb e na descrição. Vai dar back, equipe do Tottenham? Cara, sinceramente, eu quando trabalhei a equipe da Inter, temporada passada, 16-17, ainda era muito novo, não posso associar aí, não ter pego o back, porque tinha apenas iniciado a minha carreira aí no trading esportivo. Eu acredito que vai depender muito do nível do adversário, tá? Possivelmente, o que vai acontecer nos jogos do Tottenham, quando sair à frente, vai fazer essa linha de recuo, como eu estou mostrando aqui para vocês, para efetuar contra-ataque. Assim como a Internazionale de Milão dele acabou fazendo muito bem a temporada passada, goleava jogos, trabalhando exatamente daquela forma. Parecia que não queria mais nada no jogo, no 1-0, e não. Ia lá e contra-atacava muito bem. Claro que lá tinha o Lukaku, o Harry Kane também é um grande atacante, mas eu acho que o Lukaku fisicamente é melhor, né? Não que o Kane seja ruim, mas tem o Heung-min-Son, que na minha opinião é mais jogador que o Lautaro Martinez e é mais veloz também que o Lautaro Martinez para fazer essa associação
e também ser o jogador aí, ser a flecha, né, que a gente costuma falar, para puxar esse contra-ataque aqui mortal. Então, assim, minha opinião é que quando pegar a equipe de parte de baixo da tabela, nível abaixo, possivelmente pode ter um domínio claro de jogo, aquele famoso back padrão que a gente costuma citar, onde o time tem praticamente toda a posse de bola, ganha a segunda bola, faz uma marcação em pressão, que inclusive eu não citei aqui, mas em alguns momentos vocês vão ver sim a equipe do Tottenham fazendo marcação pressão. Claro que o mais natural, o mais provável é que eles recuem para fazer essa marcação no campo de defesa, mas em alguns momentos pode sim adiantar os seus blocos, tá? Depende muito do que está passando dentro da partida e qual o seu adversário para o Conte utilizar essa estratégia, tá? E não, acho que na maioria das partidas aí, onde pegar adversários de habilidade igual ou superior, vão jogar de uma forma um pouco mais fechada, mas vai ser bem difícil de a equipe sofrer gols. Eu creio que a equipe vai melhorar bastante, principalmente na parte defensiva, que isso foi uma coisa que eu vi ocorrendo em todos os trabalhos do Antônio Conte. A parte defensiva realmente é muito forte, o que a gente tem que tomar cuidado será que o Tottenham está tomando pressão quando ele está sem a bola? Essa é a grande pergunta que você deve fazer toda vez que você vê o Tottenham a partir de agora, né? A partir do momento que o Conte chegar. Claro que isso não vai acontecer amanhã, mas com certeza vai ocorrer, até porque ele é um grande técnico e me surpreendeu bastante essa escolha dele pelo Tottenham, que é um time que, querendo ou não briga por tantos títulos assim. Chegou até numa final da Champions League, mas não é o normal. O normal do Tottenham é brigar no máximo ali pela Champions League. Vamos ver se o Conte acaba elevando esse patamar aí da equipe londrina. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Essa semana aí vão ter alguns vídeos um pouco mais diferentes, com outros conteúdos, até porque eu não estarei aqui na minha estação de trabalho, então não vou conseguir fazer trade. Depois eu explico isso daí um pouquinho mais. Para quem me seguir no Telegram, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso por lá. Valeu? E aí? Você vai dar back na equipe do Tottenham? Acha que o Conte vai dar certo? Acha que o Conte vai trazer mais algumas contratações? Acha que ele vai querer mandar algum jogador embora? Algum jogador não vai funcionar com ele? Deixa aí nos comentários. Valeu? Tamo junto. Bons greens a todos.